Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, você que está aí nos ouvindo neste momento. Hoje estamos aqui para comentar a nossa última lição do primeiro trimestre de 2020. Por motivos de impossibilidade, como todos estão sabendo, não será possível a nossa escola bíblica dominical presencial, mas se nós temos este recurso, então vamos utilizá-lo para a obra do Senhor. E aqui estou para fazer um breve resumo deste comentário. Irei comentar de uma forma bem resumida, bem prática, para que não se torne muito extenso e muito cansativo para você que está aí do outro lado nos ouvindo. A nossa lição nos diz, a lição 13 para o dia 29 de março de 2020. O novo homem em Jesus Cristo. Este é o tema da nossa última lição desse trimestre. Foi um trimestre abençoado, enriquecedor, na qual nós aprendemos bastante da palavra de Deus. Com este tema, a raça humana, origem, queda e redenção. E vem aí o nosso segundo trimestre de 2020 com um tema maravilhoso também. O tema é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então é um tema também maravilhoso, que será um tema maravilhoso e com certeza muito enriquecedor para as nossas vidas espirituais. E hoje nós vamos finalizar com esta belíssima lição que fala sobre o novo homem em Jesus Cristo. Como nós vamos nos tornar, como nos tornamos este homem em Jesus Cristo. O nosso textuário nos fala: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. Este é o processo para o qual nós nos tornamos este homem, este novo homem em Jesus Cristo. A nossa verdade prática nos fala: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 1 ao 16. A nossa revista, a nossa lição tem por objetivo geral mostrar que a salvação em Jesus Cristo implica a geração de um novo homem. Então, quando nós nos tornamos este novo homem, nós adquirimos a salvação em Jesus Cristo. Que maravilhoso, né, irmãos? Isso é uma maravilha, Graças ao nosso bom Deus, graças a Jesus, que morreu na cruz do Calvário, nós ganhamos esse direito de salvação. E nós passamos por um processo, nós temos que passar por um processo para nos tornarmos este novo homem. E é desse processo de transformação que nós vamos falar nesta lição. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine no decorrer desta aula. Então, são esses processos pelos quais nós iremos falar hoje, aqui nesta última lição. Primeiro item nos fala sobre o nascimento do novo homem. Como se dá esse processo? Porque aqui na introdução diz que, ao estudarmos esta lição, nós vamos ver como se dá o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação desse novo homem Jesus Cristo. Então, primeiro nós vamos falar do nascimento, Esse nascimento, primeiro, não é de sangue e nem da carne, A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é um milagre, mas é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. É uma bênção, É o maior milagre expressivo, que Deus opera na nossa vida, é quando nós
nos tornamos este novo homem em Jesus Cristo. Só através do Espírito Santo, é através do Espírito Santo que nós nos transformamos esta nova criatura, este novo homem, né? É neste prólogo que nós vemos, né, no Evangelho de João, deste renomado homem da lei, que ele foi questionar Jesus: como pode o homem nascer de novo, sendo já velho? Ele vai voltar ao ventre da sua mãe? Né? E Jesus responde para ele: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então esse nascimento ele se dá através da água e do Espírito. Primeiro nós vemos aqui que é nascido não de sangue e nem de carne, mas é quando nós abandonamos o velho Adão, o homem pecaminoso, quando nós abandonamos as práticas pecaminosas e aceitamos a Jesus pela fé, nós estamos nos tornando este novo homem, nós estamos nascendo em Jesus Cristo, né? Vejamos o que diz Romanos capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, primeiramente, é abandonar as práticas pecaminosas e depois receber o Espírito Santo de Deus. E com isso, nós passamos a ser nascidos de Deus, né? Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança, né? Nós nos tornarmos uma nova criatura, abandonar aquele velho homem, né? Jesus vai esquecer as nossas práticas pecaminosas, esquecer o velho homem que nós éramos e nos tornarmos uma nova criatura em Cristo Jesus. É o auge da bem-aventurança do ser humano, né? Vejamos o que nos diz 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17. Né? 2 Coríntios, capítulo 5 e 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, quando nós estamos em Jesus Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. Né? Uma nova criatura é. As coisas velhas passaram, ficaram para trás. Jesus apagou os nossos pecados. Eis que tudo se fez novo. Aleluia, Jesus. Né? Abandonamos as nossas práticas pecaminosas. Deixamos o velho Adão. Vamos nascer de Deus, né? Nos tornando uma nova criatura. Né? E logo nascer de Deus é tornar-se filho dele, né? Nós passamos a ser chamados de filho de Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo, abandonamos as práticas pecaminosas e aceitamos, né? Passamos a ser uma nova criatura. E daí vem o outro processo de nascimento, que é nascido da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se não é recebido pela fé, ele não é válido, né? O que nos diz em Marcos, capítulo 16 e o versículo 16? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, o batismo nas águas, né, quando nós aceitamos a Jesus, né, nós vamos passar pelo batismo nas águas. E esse batismo nas águas é preciso ser feito com fé. Você precisa ter fé para passar, senão ele não vai ser válido, né? A Bíblia nos diz aqui em Marcos 16 e 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então esse batismo nas águas, o nascimento da água, é preciso ele ser feito com fé. E o último processo de nascimento deste novo homem é nascido do Espírito Santo. Né? A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Então ele precisa se arrepender. E quando ele se arrepende, né, ele vai receber a regeneração através do Espírito Santo.
O que nos diz Gálatas 6 e o versículo 15? Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Aleluia, Jesus. Então o nosso processo para nós nos tornarmos este novo homem é nascer não de sangue nem de carne, é abandonar as práticas pecaminosas, é deixar o velho Adão e nos tornarmos uma nova criatura em Jesus Cristo, né? Sermos nascidos de Deus, recebendo o Espírito Santo de Deus, é receber o batismo nas águas com fé e receber o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Assim nós nascemos de novo e nos tornamos um novo homem em Jesus Cristo. O nosso segundo item fala a justificação do novo homem. Precisamos sermos justificados. Mas o que é ser justificado? Ser justificado refere-se ao ato mediante o qual, com base na obra infinitamente justa e satisfatória de Cristo na cruz, Deus declara os pecadores condenados livres de toda a culpa do pecado e de suas consequências eternas. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, né, ele levou sobre si todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. Ele morreu justificando os nossos pecados, né? Ele morreu, aquele cordeiro imaculado, sem nenhuma culpa, sem nenhum pecado. Ele morreu para justificar os nossos pecados, né? Então, nós já ganhamos esta justificação através de Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, né? O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, que é a justificação pela fé. Primeiro, a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Eu pratico boas obras. Eu sou uma pessoa que eu faço doação para os necessitados. Eu só tenho boas obras. Eu não preciso aceitar Jesus. Eu não preciso ser um crente. Eu não preciso me confessar para ser salvo. Porque as minhas boas obras irão me salvar. Aí que a pessoa se engana, né? As nossas boas obras, elas não são merecedoras, apenas elas não são merecedoras da salvação. As nossas obras, né, por boas que elas sejam, mas elas não nos levam à salvação. Somente as boas obras não nos levam à salvação, né? Aliás, elas são consideradas trapos de imundícias. Lá em Isaías capítulo 64, versículo 6, elas são consideradas trapos de imundícias. É você se esconder atrás das suas boas obras, achando que vai ganhar a salvação. E não vai. O que nos diz Romanos, capítulo 5 e o versículo 1? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos justificados pela fé e não pelas nossas obras. Não são as nossas obras que vai nos tornar esta nova criatura, mas sim a nossa fé em Jesus Cristo. A maravilhosa doutrina da justificação. O que nos ensina esta doutrina, né? O que nos ensina a justificação? Ao pecador que pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede mais do que um mero perdão e muito mais do que uma anistia. Ele concede-lhe o status de justo. Quando nós nos tornamos uma nova criatura, nós recebemos esse novo status de justos. Por que justo? Porque Jesus já justificou os nossos pecados, né? Este é completamente perdoado de seus pecados e inteiramente apagados. Então, os nossos pecados são apagados, como nós vimos no primeiro item, né? Deixamos o velho homem para trás e Jesus nos tornou, né? Jesus tornou-nos uma nova criatura. O novo homem é justo. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. Porque Jesus, ele apagou os nossos pecados. O que nos diz Hebreus 10 e 17?
e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Então Jesus apagou, esqueceu, passou uma borracha no nosso passado, quando nos tornamos nova criatura em Jesus Cristo. Para finalizar o nosso item 2, gostaria de ler Lucas capítulo 23, os versículos 42 e 43, que nos diz: E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele episódio, essa passagem se refere no momento da morte de Jesus, Ele estava lá sendo crucificado entre dois pecadores, mas um deles, se arrependeu na hora da morte e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus perdoou seus pecados. Disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aquele homem se arrependeu, ele chegou para Jesus arrependido, deixando o velho homem dele. E através disso, ele ganhou a sua salvação. O nosso item 3 nos diz a santificação do novo homem. Já o novo homem, ele nasceu, o processo de nascimento dele, ele foi justificado e agora ele será santificado. A santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Então, a santificação do ser humano, irmãos, a santificação dessa nova criatura que nos tornamos em Jesus Cristo é um processo que demanda toda a nossa vida. Hoje eu cumpri todos os meus deveres, todas as minhas obrigações de acordo com a vontade do nosso Pai Celestial, Eu fiz tudo isso, mas amanhã eu preciso fazer novamente. Amanhã eu preciso buscar a minha santificação. Então esse processo, ele não tem fim, somente quando nós chegarmos ao céu. Mas até lá, nós estamos em processo de santificação constantemente. A santificação como posicionamento. No exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Então, quando nós aceitamos a Jesus, aí a santificação como um posicionamento. A santificação como posicionamento. No exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Então, quando nós passamos pela conversão, abandonamos aquele velho homem, passamos a ser uma nova criatura, nós ganhamos um status diante da sociedade, diante da igreja. E esse posicionamento, ele requer de nós que nós sejamos justos, que nós sejamos santos. O que nos diz 1 Pedro 2:9? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Jesus Cristo, quando nos chama e nós aceitamos ele, nós passamos a ser a geração eleita, nós passamos a ser o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Então nós temos essa missão de anunciar as virtudes do nosso Deus, as virtudes de Jesus Cristo. É nossa missão. Quando passamos a ser uma nova criatura, nós temos que anunciar esse Deus maravilhoso que nós servimos. Segundo, a santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Diz 1 Pedro 1:16. Portanto está escrito:
sede santos, porque eu sou santo. Então a santificação, ela é um processo e Deus requer de nós que nós sejamos santos, porque Ele é santo. Se nós somos filhos de Deus, quando nós nos tornamos uma nova criatura, nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Somos justificados por Jesus Cristo quando Ele morreu na cruz. Se somos filhos de Deus, nós precisamos ser santo como Ele é santo. Porque nós somos a imagem e semelhança do nosso Pai Celestial. Então nós temos que ser como Ele. Então, essa santificação, ela é um processo. E por último, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. O que nos diz 1 Coríntios 11 e o versículo 1? Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Ali o apóstolo Paulo, para a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo era um imitador de Cristo. E ele exigiu daquela igreja que eles também fossem imitadores. E nós também, irmãos, somos imitadores de Jesus Cristo. Se nós somos filhos dele, somos imagem e semelhança dele. Se nós somos santos como ele é santo, nós também temos que ser imitadores de Jesus Cristo, porque isso ele requer de nós. Meus amados irmãos, a nossa conclusão nos diz, quem recebeu Jesus como o seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus, ela é um presente de Deus. Louvado seja a palavra de Deus, irmãos. Louvado seja nós, que nós a cada dia possamos buscar ser santo como Ele é santo. Que a cada dia essa santificação, ela nos alcance cada vez mais. Meus amados irmãos, eu agradeço você que esteve aí do outro lado nos assistindo até o final. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Sou grata pela oportunidade de poder resumir de uma forma bem rápida este comentário. Tudo para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Amém?